a estarem orando quinta-feira. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 12, Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito maior honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, e nós dizemos: Deus, nós te adoramos, ó Pai, por tua bondade. Te louvamos pelos santos que estão reunidos neste lugar, nesta noite. E também, Pai, aqueles que estão nos lares, participando do culto, ouvindo a tua palavra. Deus, toma, Pai eterno, nas tuas mãos, que a palavra seja liberada e ela possa fazer, ó Deus, aquilo que te apraz. Fala conosco, meu Deus, nesta noite, e nos dar a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero convidar aqui a irmã Simone também, que se batizou hoje. O irmão Rubem já chegou? Pronto, irmã Simone, por favor, pegue aqui o certificado. E aproveita e segura do irmão Rubem. A irmã Simone é cunhada do irmão Rubem, por causa do trabalho. Está tranquilo, minha irmã, esse é de Rubem. Amém. Queridos, a anatomia é uma parte da medicina que estuda o corpo humano. E o nosso corpo, todo mundo sabe que é dividido em 3 partes: cabeça, troncos e membros. E o interessante é que, como consequência do pecado, muitas vezes é muito comum a gente sentir dores no corpo. E o interessante é que muitas vezes essas dores, antes vem um sinal, e esses sinais a medicina chama de sintoma. Eu me lembro claramente que na década de 90, eu passei, queridos, por uma aflição muito grande. Repentinamente,
eu comecei a sentir uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça foi uma aflição muito grande para a minha vida. Eu tinha que deitar, e só depois que eu vomitava é que tinha um determinado alívio, mas era uma dor de cabeça insuportável. E como eu comecei a vivenciar essa experiência, automaticamente eu procurei um médico para saber, na verdade, investigar o que era que estava acontecendo, porque dor de cabeça, queridos, é um sintoma de que no nosso corpo alguma coisa não está bem. Então, quando eu procuro ali o médico, ele passa os primeiros exames ali de sangue, de fezes e de urina, e quando eu entrego o resultado para ele, ele disse: seu Deus, por certo, o senhor deve estar com enxaqueca. E aí eu me lembro como se fosse hoje, passou um remédio chamado Ornigrem. Tomei aquele remédio, mas não resolveu, porque de vez em quando a dor de cabeça vinha, o sintoma vinha, e era insuportável mesmo, uma dor de cabeça insuportável. Como o remédio para enxaqueca não resolveu, eu voltei no médico novamente. Ele disse: olha, você vai procurar um neurologista agora, vamos fazer aí um exame no cérebro, na cabeça, para ver se está tudo bem. Na época procurei doutor Elias, tirou ali o exame, fez. Quando eu levo para ele, tudo perfeito, mas a dor de cabeça ainda persistia. Ele chegou para mim e disse: seu Dilson, vamos procurar um oftalmologista, talvez você esteja com problema aí na visão. Procurei o oftalmologista, naquela época a visão estava boa, tudo perfeito, e aí eu volto novamente, olha, o oftalmologista disse que não tem problema nenhum, e a dor de cabeça de vez em quando vinha, querido, de uma forma insuportável. Ele disse: olha, agora nós vamos procurar um dentista, vamos ver se há algum problema nos dentes. Procurei o dentista, olhou, tudo certinho, retorno para ele: olha, doutor, não é problema do dente. Aí ele olhou para mim e disse: vamos fazer o seguinte, a próxima vez que você sentir dor de cabeça, você volta novamente, e aí nós vamos fazer um exame de fezes durante 3 dias, para ver o que é que está acontecendo contigo. Aí naquela noite que a cabeça doeu, no dia seguinte procurei, ele passou 3 exames de fezes, e depois foi detectado que o problema que eu tinha era cistosoma. E a cistosoma, queridos, é um verminose quase invisível. Me lembro que uma certa época, trabalhando lá no hospital, tinha um menino ali da primeira igreja batista, evangélico, e ele trabalhava justamente nessa área de exames. E uma certa noite ele estava trabalhando, ele me chamou para eu fazer companhia, e quando ele está examinando lá as fezes, aí ele chegou para mim e disse: pastor Dilson, isso aqui que o senhor vai olhar aqui no microscópio agora, é o óvulo da cistosoma. E ali eu olhei no microscópio, e é semelhante, queridos, a uma bola assim de futebol americano. Ele disse: fica olhando aí no microscópio, que eu vou tocar no óvulo aqui, vai tocar, vou tocar com a ponta da agulha aqui, e você vai ver que ele vai sair correndo. E quando ele toca ali, queridos, naquilo que é invisível a olhos nus, ali pocou o óvulo, e a verminosezinha saiu assim. E aí quando eu faço os 3 exames, levo para ele, ele disse: olha, descobrimos qual é o problema, é cistosoma. Então você vai tomar aqui 5 comprimidos de Mancil, o problema vai desaparecer e nunca mais você vai sentir dor de cabeça. Então ali, queridos, eu tive a resposta. Havia um problema interior, mas o sintoma era justamente a dor de cabeça. Os dias que nós vivemos, tem aí a Covid, onde os sintomas da Covid é o que? Febre, dor de cabeça, perda de olfato,
Então isso são sintomas de que a pessoa está com o Covid. Só que nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre 5 sintomas de uma pessoa que está se afastando de Deus. A nossa reflexão hoje, dia de ceia, é 5 sintomas de uma pessoa, queridos, que está se afastando de Deus. Os irmãos que são mais frequentes aqui na igreja têm notado a falta de muitos irmãos. E nesses dias que nós vivemos, são dias, queridos, para nos aproximarmos mais e mais de Deus. Mas o que é que houve com esses irmãos? Então, ao falarmos sobre esses 5 sintomas que detecta quando uma pessoa está afastando de Deus, com certeza Deus vai estar falando aos nossos corações nesta noite. Deus vai estar falando comigo, vai estar falando com cada irmão, e no final a gente vai refletir, porque talvez, queridos, um desses sintomas, na verdade, tenha batido na porta das nossas vidas. Então, o primeiro sintoma, queridos, é que a pessoa, ela não tem desejo de vir para a igreja. Primeiro sintoma, quando uma pessoa está se afastando de Deus, é que ela não tem vontade de vir para a igreja. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, qual é a instrução? O que é que a palavra de Deus quer falar conosco? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, o escritor diz: se não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, se eu não estou tendo esta vontade, esse desejo de vir para a casa de Deus, é um sintoma, queridos. E sintoma indica algo, e se esse algo não for tratado, a gente corre o risco mesmo de nos afastar do Senhor. Sofonias capítulo 2, versículo de número 1, o profeta disse: congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Então nós precisamos, queridos, estar congregando. Salmo de número 23, o versículo de número 6, o salmista disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então Davi, ele tinha o desejo de não apenas ir, mas a vontade de Davi era habitar, era residir, queridos, era morar na casa do Senhor. Salmo de número 27, o versículo de número 4, o salmista disse: uma coisa eu te peço, Senhor, e não me negues. Olha, eu quero estar na casa do Senhor para contemplar a formosura do grande rei e aprender no seu santo templo. Salmo de número 88, versículo de número 4, o salmista disse: bem-aventurado aqueles que habitam, Senhor, a tua casa, louvar-te-ão continuamente. Salmo de número 84, versículo de número 10, o salmista disse: Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Eu prefiro estar na casa do Senhor do que habitar nas tendas das perversidades. Salmo de número 122, o versículo de número 1, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, primeiro sintoma, queridos, de uma pessoa que está se afastando do Senhor, é que ela não tem vontade de vir para a igreja. Mas guarda isso que eu quero transmitir para você nessa noite. Só
aqueles que estão na casa do Senhor, queridos, é que na verdade verão o Senhor. Só aqueles que estão na casa do Senhor é que verão, queridos, o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, dos versos 25 ao 38. Só aqueles que estão na casa do Senhor é que verão o Senhor. Lucas, capítulo de número 22, capítulo 2, dos versos 25 ao 38, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Movido pelo Espírito, foi à igreja. Movido pelo Espírito, foi à casa do Senhor. E quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirado do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muito em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, esta não deixava a igreja, esta não deixava a casa do Senhor, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sabe por que foi que Simeão e Ana, mesmo idosos, viram o Senhor Jesus? Porque eles estavam, queridos, na casa de Deus. E como nós devemos anelar, queridos, estar na casa do Senhor. Mas pastor, da igreja tem problema. Queridos, problema tem em todos os lugares. Mas o objetivo primaz da igreja é justamente a gente se ver, a gente se reunir, a gente adorar a Deus, não apenas por aquilo que Ele é, mas também por aquilo, queridos, que Ele pode fazer por nossas vidas. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa que está se afastando, queridos, do Senhor, é que ela não tem desejo no seu coração de estar na casa de Deus. Então talvez, se a tua solução, se o teu problema seja esse, sabe qual é o remédio? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4, quando o próprio Senhor Jesus diz: eis que eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então, o primeiro amor, queridos, nas nossas vidas é algo que tem que ser renovado, irmãos, diariamente. Como é importante nós estarmos na casa de Deus. Pastor, participar do culto em casa é uma bênção,
eu sei também, mas nós estarmos reunidos, nós estarmos congregados, queridos, é muito mais diferente. Segundo sintoma, queridos, de uma pessoa que está se afastando do Senhor, é que ele não lê a Bíblia e ele não ouve a palavra de Deus. Esse corre-corre da vida, queridos, a gente tem que ter um tempo para Deus. Nós somos desafiados a lermos a Bíblia, a ouvirmos a palavra de Deus, sempre constante. Na escola dominical, nós estamos estudando do livro de Jó, e a semana passada eu dei uma tarefa para os irmãos, ler os 42 capítulos do livro de Jó, e notificar nos versículos aí onde está a palavra Todo-Poderoso. E no final do trimestre, aqueles que identificar todos os nomes Todo-Poderoso, aí vai ganhar um prêmio todo especial, porque eu sei que leu a Bíblia e grifou ali todos os capítulos e versículos que tem a expressão Todo-Poderoso. E quando os irmãos veem o livro de Jó, verão claramente que o inimigo, ele vai aparecer apenas 2 vezes, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, mas a palavra Todo-Poderoso, a gente vai ver que tem 30 vezes esse nome. E isso quer dizer o quê? Que os 30 dias, queridos, de cada mês das nossas vidas, esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer estar conosco, Ele quer abençoar as nossas vidas, mas nós, queridos, não podemos perder o hábito de lermos a palavra de Deus e de ouvirmos a palavra de Deus. E talvez você pergunte, mas pastor, qual a diferença? É que nem todos, na verdade, sabem ler. E é justamente por isso, queridos, que precisam ouvir. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o fim está perto. Então nós não podemos perder, queridos, o hábito de diariamente lermos a palavra de Deus. Qual foi a orientação que Deus deu para Josué? Capítulo de número 1, versículo de número 8, Deus disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então todo cristão, meus irmãos, que lê a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus, pode ter certeza que será bem-sucedido, que terá, na verdade, uma vida de sucesso, que terá, queridos, uma vida diferenciada nesta terra. Salmo de número 1, versículo 1 e 2, o salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós não podemos perder o hábito, queridos, de lermos a palavra de Deus. Quando nós olhamos o nosso irmão Timóteo, Timóteo amava tanto a palavra de Deus, como também, queridos, ele amava outros livros. Por exemplo, meu aniversário foi a semana passada. Muito grato pelos presentes que os irmãos enviaram. E a família ali da irmã Lili, o irmão Judival, a irmã Geisa, o irmão Jefferson, mandaram para mim 6 livros maravilhosos. Eu recebi e já comecei a ler.
literatura, queridos, maravilhosa. Comecei a ler essa semana o livro dos Mártires, onde um escritor do século XV, ele vai falar sobre a perseguição do Império Romano e da Igreja Católica, onde no decorrer da história tirou a vida de milhares e milhares de cristãos. Um livro maravilhoso. Então Paulo, meus irmãos, ele amava a palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo disse: olha, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Então Paulo, meus irmãos, ele amava a palavra de Deus. Crente, na verdade, não pode ser aquele tipo de pessoa que a Bíblia é semelhante a um desodorante apenas para colocar debaixo do braço. Não, se você for lá no nosso quarto, aqui na casa, você vai ver que na cabeceira da cama sempre tem uma Bíblia lá na cabeceira da cama. E eu digo para os irmãos com toda a sinceridade do coração: não deixo diariamente de ler a palavra de Deus de forma nenhuma. Uma certa época, eu e o irmão Taylor, nós estávamos participando lá na Paraíba de um congresso brasileiro de policiais cristãos, e ali tinha policiais de muitos lugares do Brasil, e de repente um capitão lá da polícia de São Paulo, cristão, ele teve a oportunidade para estar trazendo ali um testemunho. E ele, capitão lá em São Paulo da polícia militar, ele trabalhava em uma cidade, mas devido ali a uma perseguição, ele fora removido, relocado para outra cidade. Então todos os dias ele fazia um trajeto de 100 quilômetros para ir e 100 quilômetros para voltar. Então ele ia sem farda, ia paisana, mas na frente dele ali tinha sacola, onde tinha o fardamento dele, tinha pistola. Então ele, como cristão, aproveitava aqueles 100 quilômetros de ida e de vinda, justamente para o quê? Pegar a Bíblia Sagrada, colocar ali no colo e começar a ler. E ali o carro começa a viagem, ele com a farda assim na frente, dentro da sacola, a arma também, e de repente entra 4 marginais ali dentro do ônibus, e ele logo ali na frente. Quando entrou aqueles 4 marginais armados para assaltar o ônibus, ele disse: Deus, tem de misericórdia, que esse pessoal não abra a minha sacola e veja a minha farda, porque eu estou correndo risco de vida. Aí um ficou logo ali na entrada, olhando para todo mundo, e 3 saiu, queridos, fazendo a limpeza de todo mundo que estava dentro do ônibus. E quando os 4 chegou perto dele, olhou para ele e disse: o senhor é cristão? Ele disse: olha, graças a Deus, eu sou um servo de Deus. E os 4 olhou para ele e disse: olha, nós limpamos todo mundo, mas como o senhor é cristão, a gente não vai fazer nada contigo, continue lendo a palavra de Deus. Isso aconteceu por quê, queridos? Porque aquele homem, meus irmãos, ele estava meditando ali na palavra de Deus, ele não estava jogando o seu tempo fora, ele não optou, como muitos fazem, sentar já na cadeira e começar a dormir. Muito pelo contrário, ele pegou a Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus foi um motivo pelo qual os marginais o viram, mas não mexeu, queridos, com ele de forma nenhuma. Então, quando nós não temos desejo, irmãos, de ler a palavra de Deus, ou de ouvir a palavra de Deus, é um sintoma que a gente está se afastando de Deus. Terceiro sintoma, queridos, é quando a pessoa não ora. Se você é cristão e você não ora, isso é um sintoma, queridos, que você está se afastando de Deus. Ô pastor, por quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17, Paulo disse:
orai sem cessar. Então aí é um verbo, queridos. Nós cristãos temos tempo para muitas coisas, mas nós não podemos, na verdade, negligenciar a oração. Conta um determinado testemunho que um pastor estava passando por um problema muito grande no seio da família e também ali na igreja. E aquele pastor sem direção do que era que estava acontecendo, e os problemas cada vez mais aumentando. Aí um certo dia ele se arrumou, começou a caminhar ali pela praça da sua cidade, começou a andar naquela praça, e de repente estava um menino engraxate, com aquela caixinha de madeira, e ele procurando os clientes, dizia: posso limpar o teu sapato? É X. Posso limpar o teu sapato? É X. E de repente ele chega ali diante do pastor: posso limpar o teu sapato? E o pastor estava tão aflito que ele nem prestou atenção no menino, disse: olha, deixa para depois. Mas a criança insistiu: quero lá limpar o teu sapato. O senhor deixa, eu vou dar um grau, eu vou passar uma pasta, eu vou dar um brilho, ele vai ficar muito mais bonito. E mediante, queridos, a insistência daquele garoto, aí o pastor permitiu. O pastor sentou assim no banco da praça, e de repente aquele menino caiu de joelho ali diante do pastor. Aí o pastor olhou para o menino e disse: olha, levanta aí com certa posição. Aí o menino disse: não, de joelho é melhor. E o pastor: levanta, filho, você não pode ficar nessa posição. E a criança: não, de joelho eu trabalho mais rápido, de joelho eu trabalho melhor. E aquele pastor disse que foi ali que ele ouviu o Espírito de Deus dizendo para ele: de joelho é melhor. Isso é mostrando por quê, queridos, que os problemas que nós passamos nesta vida não tem uma resposta mais imediata, não tem uma solução. Sabe por quê? Porque a gente se esquece que de joelho, queridos, é melhor. Então, quando nós não oramos, queridos, é um sintoma de que a gente está se afastando de Deus. Pastor, e aí, qual o remédio? O remédio, meus irmãos, é a gente reconhecer aquilo que está em Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 5, quando o Senhor Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu virei e removerei de ti o castiçal, caso não te arrependas. Então, quando nós erramos, o recurso que a gente tem é o que? É consertar, queridos, o nosso erro. Quarto sintoma, queridos, de uma pessoa que está se afastando de Deus, é quando ela não entrega o dízimo. Dízimo, queridos, é uma ordem. Muitas pessoas pensam que dízimo é pedido de Deus, mas quando nós olhamos em Malaquias 3, versículo de número 7, foi o próprio Deus quem disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, quando a pessoa vai se afastando de Deus, automaticamente ela começa a fechar o seu coração para as coisas de Deus e para a obra de Deus. Depois de amanhã, dia 10, eu completo 29 anos e um mês de cristão. Nessa minha trajetória de cristão, eu fiquei sem entregar o dízimo 6 meses. E talvez você pergunta: mas como assim, pastor? Na época que eu congregava em uma igreja, tinha um irmão passando muita necessidade. Mas olha por que é que esse irmão passava necessidade. Esse irmão, quando ele estava desempregado, ele trabalhava muito na obra de Deus. E quando ele começava a trabalhar, ele negligenciava o seu compromisso com Deus. Aí o que era que Deus fazia? Deus fechava a porta para ele. Mas como eu era novo na fé e não tinha um entendimento, e quando eu vi aquela família toda passando por necessidade, o que foi que eu fiz? Durante 6 meses, eu peguei o dízimo que era para levar para a casa de Deus e dava para aquele irmão.
sabe o que foi que aconteceu comigo. Quem conhece a casa lá do Coim, sabe que lá tem uma estante assim, uma parte virada para a sala e 2 cômodos assim virado para a cozinha. Quando eu entreguei, queridos, o primeiro mês ali para aquele irmão, sabe o que foi que aconteceu? A chave de lá de casa desapareceu. Diante de Deus, queridos, a chave perdeu. A porta da frente estava fechada e desapareceu a chave. Aí todas as vezes que eu ou a pastora Rosa saía, tinha que ter alguém em casa, porque quando nós íamos para a igreja, eu trancava lá a porta do fundo e eu fechava 2 janelas e eu pulava por uma janela, encostava a porta. Aí quando eu voltava, eu pulava pela janela e abria ali a porta do fundo. Para o quê? Para a pastora Rosa e os 3 meninos entrarem. Durante 6 meses, a porta da frente ficou fechada, a chave desapareceu. E a gente ouvindo ali a palavra de Deus, recebendo instrução para fazer o que era correto. Mas quando chegou no 6º mês, eu olhei para o irmão e disse: olha, meu filho, o teu problema agora é contigo e com Deus. Eu vou voltar o meu compromisso com Deus. E nessa estante lá da cozinha, eu fiz uma estante lá que eu coloquei um tijolo espelho, assim de espelho, que é o tijolo em pé. E todo o tijolo tem um buraquinho assim no meio. E o interessante é que essa parte do fundo era justamente a parte onde eu colocava o sapato dos meninos. E ali quando completou o 6º mês, que eu baixei assim, para pegar o sapato, no buraquinho do tijolo estava a chave ali, queridos. Acho que algum dos meninos colocou a chave ali no buraco. E ali eu peguei aquela chave. Mas sabe quando isso aconteceu? Foi justamente quando eu me corrigi com o Senhor, que eu entreguei o dízimo na casa de Deus. Ele fez com que eu encontrasse a chave, pudesse abrir a porta, e a partir daquele momento, queridos, a porta estava aberta para mim. E quando nós somos, irmãos, fiéis ao Senhor, Deus, Ele realmente cuida de nós de uma forma toda especial. Quando nós somos fiéis ao Senhor, no reino espiritual, a função do dízimo, queridos, é justamente proteger os nossos bens. Se os nossos bens não tiverem protegido, no reino espiritual, o devorador, ele está liberado para agir nas nossas finanças. Por que é que tanta gente perde tantas coisas, queima tantas coisas em casa? É justamente, queridos, porque é infiel ao Senhor. E toda pessoa, queridos, que está se afastando do Senhor, um dos sintomas é justamente não entregar o dízimo. E o 5º sintoma, irmãos, de uma pessoa que está se afastando do Senhor, é que ela não participa da ceia do Senhor. A ceia, queridos, não é um pedido de Jesus. A gente sabe claramente que há uma diferença muito grande entre pedido e ordem. Então, quando parte do subalterno para o superior, é um pedido. Mas quando parte do superior para o subalterno, é uma ordem. Então, quem está em cima é maior do que quem está embaixo. E quando o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele subiu para os céus, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, na verdade, Ele está em cima. E quem está em cima, meus irmãos, é superior àqueles que estão embaixo. E nós, como cristãos, a gente não pode perder, meus irmãos, o desejo no nosso coração de participar da ceia do Senhor. Fecha os teus olhos só um minutinho e reflita agora, porque a palavra de Deus é semelhante a uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá como ela também corta para cá.
Isso aqui que eu estou pregando, queridos, a palavra de Deus, não é apenas para os irmãos, não. É uma palavra também para mim. Então, depois que você ouve esta palavra, quais são os sintomas que você tem vivenciado nesses dias? Você tem tido o desejo de estar na casa do Senhor? Você tem tido o desejo de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem entregado os teus dízimos? Você tem participado da ceia do Senhor? Então eu elaborei apenas 5 pontos, ou 5 tópicos, e que esta palavra, queridos, possa ter falado aos nossos corações. E se falou contigo, esforça-te, tem bom ânimo, Deus é contigo, Deus Ele quer te fortalecer, Deus Ele quer te ajudar. Agora nós precisamos voltar rapidamente para o primeiro amor. Fica de pé só um minutinho. Feche os olhos só um minutinho. Você se lembra do primeiro amor? Eu me lembro, queridos. O meu primeiro amor, quando eu conheci, ela tinha 12 anos e eu tinha 16. Quando a gente ia se encontrar, que alegria, hein? Que felicidade. Primeiro amor, queridos, é algo maravilhoso. Os irmãos aí que namoram, que têm namorada, sabem o que é o primeiro amor. Os primeiros encontros, os primeiros abraços, aqueles primeiros beijinhos ali no rosto, aquele beijinho na mão, que bênção. E com Jesus, queridos, não é diferente. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Pastor, e aí a minha situação? O que é que Deus quer comigo nesta noite? Volta, queridos, dá uma meia volta. Volta para Deus de todo o teu coração. Não se conforma com esse estilo de vida que você está vivendo. Saiba, na verdade, que Deus tem o melhor para você, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Deus tem o melhor para cada um de nós. E aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer? É se esforçar, meus irmãos, é se esmerar. Se fosse fácil, não se chamava trabalho. Então é difícil, mas é possível, porque Deus está conosco, e Deus conosco, nós temos a certeza da bênção e da vitória, e a gente, queridos, glorifica o nome do Senhor. Temos alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Acena assim de mão para o céu. Dá uma paradinha, só um minutinho, fecha os olhos. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Acena assim de mão para o céu. Temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, mas que quer reconciliar com Ele nessa noite? Para de conversar, os adolescentes lá do fundo. Temos alguém afastado que quer voltar para o Senhor? Acena assim de mão para o céu. Temos alguém que quer receber o Senhor Jesus na sua vida? Acena assim de mão para o céu. Eu entreguei, queridos, a vida a Jesus 29 anos atrás, e 28 dias, não me arrependo de forma nenhuma. Deus foi sempre fiel para comigo. Deus sempre cuidou de mim e de toda a família. A única coisa que eu posso dizer é que Deus é fiel. Temos alguém? Uma cena assim de mão para o céu. Não tendo, fecha os teus olhos agora. Eu quero convidar a diaconisa Glória. Por favor, vem aqui na frente, irmã Glória. Pega aqui um elemento aqui para a gente abençoar a igreja do Senhor. Eu quero chamar a irmã Aurenita também. Por favor, irmã Aurenita, vem cá na frente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Participa, querido, desse culto como se fosse o último da tua vida. Eu coloquei esse copo aí só no caso de precisar encher mais uns copinhos. Fecha os olhos, estende as mãos para cá. O evangelista Teiro vai orar consagrando pão e vinho, ceia do Senhor. Amém, Jesus. Cremos, ó Deus. Amém, Jesus. É verdade, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É verdade, meu Deus. Amém. Entre nós.